O fim do ditador? O impeachment do Alexandre de Moraes à vista. Será que hoje nós estamos mais próximos do impeachment do que estávamos ontem? Será que no dia 7, da manifestação sensacional, ficamos mais próximos do que no dia 6? Essa treta que o Alexandre de Moraes, o ditador, arrumou com Elon Musk está fazendo com que cada vez mais ele se aproxima de um penhasco, um abismo. E lembrando a você, se ele cai nesse abismo, vão deixar ele cair sozinho, ninguém vai cair junto com ele. Hoje à noite teremos o debate do presidente Donald Trump e a Kamala Harris. Será que o presidente Donald Trump vai esmagar a Kamala Harris e deixar o Alexandre de Moraes todo cagado de medo? Porque os togados estão preocupados em perder sua viagem para os Estados Unidos, seus assets nos Estados Unidos, suas bênçãos, suas mansões, suas fortunas que estão nos Estados Unidos, estão com medo de perder tudo isso. Você sabe muito bem. Mas vamos falar do impeachment. Você acredita que nós estamos mais próximos? Vai no comentário e comente comigo. Estamos mais próximos, sim ou não? Galera, eu sou o Fábio. Se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos estar juntos. Essa briga do impeachment do Alexandre de Moraes não é uma briga partidária, não é direita, não é esquerda, não é A contra B. Na realidade, todas as pessoas foram censuradas pelo Alexandre de Moraes. Não importa se você é um comunista, socialista, progressista, conservador, libertário, liberal, preto, branco, índio, mulher, homem, se você é gay, se você é do agenda LGBT, todos nós fomos censurados por esse ditador. Ele não perdoou ninguém, ele censurou a todos. Vocês perderam o direito de falar, o direito de vir, o direito de se comunicar por um ditador. E o Brasil hoje é um país que não tem um X. E poucos são os países que não têm. Todos têm uma coisa em comum. São países ditadores. Exatamente. Então inscreva-se no canal, compartilhe com o seu amigo, dê essa força pra gente aí. E se você gostar do nosso assunto, dos nossos vídeos, você pode ir aqui, ó, e dar um valeu. R$2, R$5, R$100, de acordo com as suas condições. Fábio, eu tô quebradão. Então escreve valeu. Vai lá e escreve assim, valeu, que eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, pra gente vir aqui. São vários vídeos aqui que eu vou tentar dar o seu joinha, galera. Vamos lá. Nós tivemos esse momento aqui na presidência do Senado. Aqui estão os líderes da oposição e minoria na Câmara dos Deputados, alguns brasileiros que também subscreveram como autores essa petição, líderes do Senado Federal. Nós protocolamos nesse momento, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na verdade, os deputados federais, bem como pessoas brasileiros que subscreveram a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado junto ao presidente do Senado. Ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento,
uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. Em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Pessoal, aqui é interessante o que ele falou, né? E é o seguinte, eu concordo com ele, né? Por exemplo, o mérito, ele não tem que ser julgado pelo presidente do Senado. O mérito tem que ser julgado pelo plenário. Ou seja, o papel do presidente do Senado, o papel do homem geleia, o mono-ovo, o pachecuzão, é ele pegar o pedido de impeachment e colocar para que o plenário decida do mérito. E não ele. Não é papel dele. E é esse que é o grande problema, porque como ele teve uma reunião junto com o ditador, junto com outro ditadorzinho, né? O Lula, o Alexandre de Moraes e o Barroso, fizeram aquela blindagem, fizeram aquela comprada entre eles. Então, o que ele quer fazer é engavetar o negócio. E isso não é justo, não é legal. Ele tem que botar no plenário. E aquela coisa, se a gente conseguir 41 votos, a gente consegue forçar a barra para colocar no plenário. E uma vez no plenário, nós precisamos de 2/3, ou seja, 54 votos para que o Alexandre de Moraes caia do cavalo. Mas o que nós temos que entender é que isso aqui está dando uma repercussão no mundo inteiro.
O mundo inteiro está falando do Alexandre de Moraes, o mundo inteiro está falando do ditador, o mundo inteiro está falando do impeachment, o mundo inteiro começa a divulgar esses vídeos onde aconteceu a entrega do pedido de impeachment, ou seja, a pressão está vindo do mundo todo. Está todo mundo falando sobre isso. Então tem cada vez mais pressão. E se a gente colocar no plenário para julgar, então a pressão será até maior e há a possibilidade, sim, de uma pressão popular, uma pressão mundial, como a gente já vem falando, né? Eles tirarem o problema. Porque esse cara já está causando na vida das pessoas que estão por cima deles. Porque pode ser que o Trump ganhe essas eleições. A probabilidade é que o Trump ganhe essas eleições. E eles estão preocupados com o Elon Musk sendo o braço direito do Trump, o que pode acontecer com eles. Vamos ver aqui um outro pedaço muito interessante, não sei se vocês assistiram, do Sebastião Coelho. Quem é que aqui você gosta do seu Sebastião Coelho? Quem gosta dele aí? Bota eu aí, gosto do Sebastião. Bota aí. Olha só o que ele falou aqui, que é muito interessante. Vamos lá. Boa tarde a todos. Os senhores parlamentares já bem explicitaram aqui o motivo de estarmos nesta tarde. E eu quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, vamos retificar, o deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores, juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Sensacional, sensacional. Ele tem que ser impeachmentado e preso. É isso que deveria acontecer. Num país justo, já teria sido impeachmentado faz tempo e já estaria sendo condenado, e se fosse, no caso, talvez julgado, desculpa, e se fosse condenado, já estaria preso no Chilindró. É isso que aconteceria num país sério. Aqui você tem o Gustavo Gaia falando aqui, interessante esse vídeo dele. Vamos prestar atenção no que o Gustavo Gaia falou aqui depois de tudo isso. Depois de ter apresentado tudo, o Gustavo Gaia veio falar. Vamos lá. Hoje aconteceu um momento histórico da política brasileira. Nós acabamos de sair da sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no qual foi entregue a ele, em mãos, o maior pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte na história do nosso país. E quando eu digo o maior pedido de impeachment, eu vou mostrar para vocês em números o que esse pedido de impeachment representa. Foram 153 deputados que assinaram esse pedido de impeachment, em grande parte graças a vocês que se mobilizaram e cobraram os seus deputados dos seus estados. Se for somar os eleitores desses deputados, dá aproximadamente 18 milhões de pessoas. Já que eles são representantes eleitos, eles assinaram representando um total de 18 milhões de pessoas que estão pedindo o impeachment de um ministro da Suprema Corte. O ditador de toga, aquele que destrói a nossa democracia, que tenta amedrontar a população brasileira, que desrespeita a Constituição e que, mais do que o impeachment, merecia estar preso nesse momento. Nessa reunião que tivemos com o Rodrigo Pacheco, ele fez exatamente o que nós esperávamos que ele fosse fazer. Rebolou e já adiantou qual será o argumento que ele vai usar para recusar esse pedido de impeachment. Primeiro, ele disse que o pedido de impeachment ele é amplo, ele é técnico e político, ou seja, a pressão popular, os representantes eleitos, fazendo a pressão, representando os seus eleitores,
tem sim uma influência nessa decisão. Mas logo depois de rebolar um pouquinho, ele já jogou ali, talvez de forma involuntária, qual argumento ele vai usar para se recusar a aceitar o pedido de impeachment. Eu já vou adiantar, e vou adiantar para vocês o argumento, o contra-argumento que a gente tem. Ele disse que as decisões do Alexandre de Moraes, todas elas, foram corroboradas, foram validadas no colegiado, no plenário do STF, ou pela primeira turma, da qual ele faz parte, ou pela composição dos 11 ministros da Suprema Corte. Bom, qual é o problema? O argumento dele, basicamente, é que o Alexandre de Moraes não cometeu nenhum crime, já que os amigos dele, que estavam ali, votaram favoráveis às decisões do Alexandre de Moraes. Então, seria como se os outros 11, os outros 10 ministros, também merecessem impeachment e também cometessem o crime. Por que esse argumento é falho? Os outros 10 ministros não votam favoráveis às decisões ilegais e criminosas do Alexandre de Moraes, não porque eles concordam com essas decisões, mas é uma tentativa de manter a blindagem da instituição. O medo deles é que se o Alexandre de Moraes, se um ministro do STF, o mais criminoso e ditador que ele seja empichado, abre um precedente para que eles também possam ser empichados. É o corporativismo ditatorial no seu mais alto grau. Esse argumento não corresponde à realidade, já que se os próprios pares apoiam o que ele faz, não é por apoiar tecnicamente, mas por medo de serem os próximos alvos. É o argumento mais falacioso que se poderia imaginar, mas eles vão usar esse argumento. Então ele rebolou, mas eu vou deixar claro aqui para vocês. A chance dele negar esse pedido de impeachment, o maior da história, é de 99%. Porém, o jogo não acaba aí. Nós temos hoje 32 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Só para você ter uma ideia, mais 9 senadores favoráveis, nós teríamos a maioria da casa, que são 41. A intenção é entrar com requerimento para que o pedido de impeachment seja levado ao plenário para que seja votada a sua admissibilidade. E para aprovar a admissibilidade, precisamos apenas de mais 9 votos. Eu sei que isso, se for para o plenário, se houver a votação nominal, onde o nome do senador aparecer e ficar registrado na história do nosso país, o seu posicionamento, eu tenho certeza que a admissibilidade será aprovada. E sendo aprovada, é formada uma comissão especial, no qual aí sim se dá o início ao processo de impeachment, que lá no final tem que ser votado com 2/3 da casa. A pressão popular agora nunca foi tão importante. Em nenhum outro momento em que nós nos mobilizamos nas redes sociais e nas ruas para lutar pela nossa democracia. Pessoal, exatamente. Então, por exemplo, se a gente conseguir 9 senadores a mais, e o que é pressionar um senador? Pessoal, pressionar um senador não é xingar o senador, não é atacar um senador. A melhor forma de você pressionar um senador é você explicar para ele que ele terá seu voto se ele apoiar o processo de impeachment e ele não terá o seu voto se ele não apoiar. A melhor forma de você pressionar é esse, é o voto. É você explicar, olha, eu votei para o senhor, e se o senhor não estiver lutando pela nossa democracia, não vou apoiar mais. E não somente isso, vou fazer campanha para as pessoas votarem contra. Então, essa é a pressão, tá? Outro momento foi tão importante quanto agora. Eu acredito que não existirá na nossa história outro momento tão importante quanto esse. Então, olha, eu acredito que nós não podemos falar que não teremos mais um momento tão importante como esse, tá? Eu acho que nós teremos... A vida, ela é longa, né? Nós teremos vários momentos tão importantes como esse, mas, sem dúvida, é um momento de importância agora, pessoal. Temos que lutar, porque o que está acontecendo, pessoal, já é uma vitória nossa, tá? Nós estamos muito mais à frente do que estávamos, então já é uma vitória. Mas, Fábio, e se ele não pautar? Assim mesmo já é uma vitória. Não é a grande vitória, não ganhamos a final do campeonato, mas é a vitória, porque o mundo todo está falando do impeachment do Alexandre de Moraes. Isso está dando mais força para a direita no mundo todo, mais força para o Trump, mais probabilidade do Trump ir para cima do Careca, entendeu? Votos senadores. Esse é o foco. Entre no site Votos Senadores
e pressione os senadores do seu estado. Esse é o momento perfeito. Época de eleição. Os senadores querem fazer os seus prefeitos. Ano que vem, já começa a disputa eleitoral para 2/3 da casa do Senado, e essas pessoas querem ser reeleitas. Ou elas vão se candidatar a governador, ou prefeito. O que acontece é que esses senadores que se posicionarem contra a democracia agora devem ser o alvo do povo brasileiro, para que os nomes desses abutres jamais sejam esquecidos. Então, eles estão num momento, sim, de grande suscetibilidade à opinião pública, já que estarão procurando se reeleger em 1 ano e meio, mais ou menos, já começa a correria deles pela campanha. É agora, pessoal. Esquece o Pacheco. Não adianta fazer pressão naquele bicho preguiça, naquele bunda mole. O foco são os outros senadores. E desde que nós mudamos a nossa estratégia, nós saímos de 18 senadores favoráveis para 32. Mais 9 senadores, a gente tem a maioria da casa. E se essa maioria decidir por obstruir o Senado, decidir por pressionar ou o Pacheco ou o próximo presidente, que pode ser Alcolumbre ou qualquer outro, eu tenho certeza que a atmosfera vai ficar muito mais propícia, muito mais favorável. Então, demos um grande passo. Foi histórico o que aconteceu hoje. A imprensa pode até tentar diminuir, mas foi histórico. São 153 deputados assinando, representando quase 18 milhões de pessoas e 32 senadores favoráveis. A ditadura do Rodrigo Pacheco e do Alexandre de Moraes vai cair. O Alexandre de Moraes vai perder. Na verdade, já perdeu. A opinião pública e as últimas pesquisas mostram, ele já perdeu. Mãos à obra, site votossenadores.com.br, ache os senadores e faça pressão. Nós temos poucos meses para conseguir fazer com que isso seja aprovado esse ano, para que o próximo presidente já entre com o processo aberto. Um grande abraço. Tchau. Ótimo vídeo aí do Gustavo Gaia, ótimo vídeo. Nós precisamos acreditar, precisamos nos unir, precisamos explicar para as pessoas que não é partidário, não é bolsonarismo, não é direita, é fazer com que o Brasil não vire uma Venezuela. O Brasil, ele está quase passando aquela linha que não tem volta. A Venezuela passou a linha que não tem volta. O presidente eleito na Venezuela fugiu para a Espanha. E agora a situação da Corina Machado está muito difícil. Por quê? Porque não tem ajuda. O mundo, o Brasil, que é um grande país que poderia estar apoiando a oposição, tem um presidente vagabundo que está apoiando o ditador, porque são apaixonados por ditadores. Então essa é a grande verdade. Então nós precisamos apoiar os nossos deputados, precisamos apoiar os nossos senadores e apoie o nosso trabalho no YouTube. Vamos continuar trabalhando, não vamos cansar, vamos lutar todos os dias para que haja o impeachment. E uma vez impedido, destogado, que ele venha a ser julgado e, se condenado, preso por todas as coisas erradas que ele tem feito nesse nosso Brasil. Que lapada! Augusto Nunes destrói Moraes e a Globo passa uma tremenda de uma vergonha. Cara, quem é que tá aqui, você gosta do Augusto Nunes? Você que gosta, cara, eu me amarro no Augusto Nunes. Ele realmente, ele fala tudo aquilo que tem que ser falado, né? Com ele não tem freio. Ele manda ver com quem quer que seja. Então é importantíssimo a gente tê-lo como jornalista no Brasil. Então, se você gosta dele, você vai gostar muito desse vídeo e vai gostar mais ainda porque não somente ele destrói o Xandão, mas a Globo também passou maior vergonha, pagou o maior mico. Ai, rapaz, que coisa boa esse vídeo de hoje. Vamos lá direto, vamos começar com Augusto Nunes. Antes de qualquer coisa, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E também, pessoal, nós começamos, se você não sabe, a Trincheira. O que é a Trincheira? É um lugar exclusivo para você e eu estarmos juntos num grupo seleto. Lá a gente pode falar coisas que não podem ser faladas em outros lugares. Então nós temos a nossa privacidade, lá não existe censura. Então, e você vai colaborar com o nosso canal. Nós estamos lutando para a nossa independência. Então precisamos que você ajude o nosso canal. Com menos de R$1 por dia, você consegue fazer o nosso canal independente. E o nosso canal independente conseguiremos alcançar muito mais pessoas.
Ah, Fábio, eu não gosto de estar em grupos falando. Mas você não precisa falar, você pode estar no grupo e não fala. Quando a gente coloca as coisas lá, você observa, entendeu? Mas ajuda o canal, com você estando lá na trincheira junto com a gente. Tem coisas que a gente não pode falar aqui, muitos canais estão sendo derrubados, lá você vai me encontrar. É o único lugar que eu estou, lá na trincheira, tá bom? Então te vejo na trincheira aí, se você ainda não estiver. Vamos lá direto, vamos falar com o nosso querido... Olha só isso aqui, pessoal. Semana foi feito um levantamento sobre os assuntos mais comentados na Rede X, e em janeiro, cerca de 40% dos assuntos tratavam de esporte. Outros 20% tinham o tema aí, o Big Brother Brasil. Mais de 15% se concentravam em música. E as postagens sobre política representavam aí menos de 10% das interações na Rede X. E essa imensidão de gente está quieta? Eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Parece que é uma briga, não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. São os palermas também, os que estão quietos. Os que estão quietos. Agora, vamos lá. Vou acabar com essa versão oficial? Mentira! Que é tudo jogo de cena, essa história de que a Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. Nós não vimos como eles trabalham. As reportagens que a Folha publicou já mostraram que o Moraes é que pede para o outro fazer em nome dele. E ele continua com esse joguinho. Ele não está sabendo que o Senado está cansado, que o povo está cansado, que essa palhaçada precisa acabar e continua avançando. Pois a cada avanço dele tem de corresponder um avanço maior dos políticos. É o Senado que deve estar agora na ofensiva. Se o presidente do Senado vai julgar com prudência, esfrega na cara dele esse tipo de notícia. Mostra para ele o que estão fazendo. Os perfis suspensos, para com isso. Isso é censura, é ilegal. Até onde vai, até quando o ministro Alexandre de Moraes vai perturbar a vida brasileira? Até quando ele vai fingir que está contente porque vão gritar o nome dele em São Paulo, e não é para elogiar, porque ele está num churrasco com o Lula depois do fiasco na manifestação do 7 de setembro em Brasília? Precisa acabar essa história, e como disse o vice-prefeito de Porto Alegre apropriadamente, esse tipo de combate não se resolve com nocaute. Não vem o nocaute. Mas são vários knockdowns, que é a queda. É a queda, né, do boxeador que não chega ao nocaute. Nós precisamos impor tantos knockdowns quanto forem necessários para que isso acabe. Estão mostrando agora o prejuízo que sofre um país que não tem dinheiro. Agora o Moraes vai continuar andando para frente. Quem é que segura? É o Congresso. Continue na ofensiva. Que a gente aqui diz a verdade. Tem nada disso aqui, é jogo de cena. Você examina isso, dá 15 dias para isso. É tudo jogo de cena, essa conversa fiada precisa acabar. Tá? O povo não aguenta mais. E os políticos do Congresso já estão agindo. Isso vai acabar. É bom que o Supremo saiba recuar com juízo, com alguma organização, antes que sejam atropelados pela história. Sensacional, sensacional. Mas eu quero falar com vocês um outro ponto aqui. O que o Augusto Nunes falou foi sensacional, mas essa parte do vídeo dele, primeiro que ele bateu no Alexandre de Moraes, sempre é bom ver o Augusto Nunes bater no Alexandre de Moraes. Mas essa parte aqui eu quero que você preste atenção de novo. Olha só. Das interações na Rede X. E essa imensidão de gente está quieta? Eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Parece que é uma briga, não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. São os palermas também, os que estão quietos. São os palermas. O que o Augusto Nunes está falando aqui? O que eu venho falando para vocês há algum tempo, e o Augusto Nunes foi aqui cirúrgico. 40% das postagens no X, elas são de esporte. Outros tantos por cento é disso aqui, outros tantos... Menos de 10% é política. Aí eu falo para você, o Alexandre de Moraes censurou a quem? Ele censurou todo mundo, não é esquerda e direita. Ele não censurou a direita. Ele censurou um monte de pessoas que não quer saber de política. Ele censurou um monte de pessoas que estavam fazendo dinheiro através de futebol. De acordo com matérias aí, isso vai custar ao Brasil 18 bilhões, pessoal. B de bola, 18 bilhões. O Alexandre de Moraes rasgando no povo brasileiro 18 bilhões por um capricho, porque é um ditador. Então isso é muito forte. E culpado, exatamente, quem tem culpa no cartório também, é esse bando de enrustidos que eles estão sendo censurados, mas não fazem nada, porque eles não se importam com política. É que eu falei para as pessoas na live de ontem, que existe no Brasil, a grande maioria do povo brasileiro, pela sua cultura, pela sua vida, são conservadores. Mas eles são conservadores de armário. Eles são conservadores embutidos. São conservadores que não se revoltam, que não falam, que não se expressam.
Então, com certeza, a maioria desses que postavam coisas de esporte, no final do dia eram pessoas conservadoras. Mas aí, eles são censurados, eles são proibidos de entrar no X. Cadê a manifestação deles? Cadê o protesto? Foram 21 milhões de pessoas barradas no Twitter. Nós tivemos 400, 500 mil pessoas na Paulista. Cadê essas outras? Irão 21 milhões e poucas. Aonde estão essas pessoas que não vão às ruas para lutar contra a censura? Então, e aí o Augusto Nunes, ele vai do outro lado, ele manda outra grande verdade, né? Ele manda aqui dizendo o seguinte, que essa conversa mole de que o Alexandre de Moraes, ele fala para a PGR, não fala nada, ele dá ordem. Ele já está tudo esquematizado, nós vimos tudo sendo vazado. Então não é que ele atende ao pedido da PGR, isso é conversa mole. A PGR atende o pedido dele. Ele manda os capangas fazer as coisas e depois diz que chegaram a ele. Não. Ele que fez tudo isso por debaixo do pano. Todo o processo, do início ao fim, sai da mão do Alexandre de Moraes. Ele manda investigar A, B e C, ele manda ser criativo, ele manda fazer todas essas coisas. Então isso aí é a maior palhaçada. Muito bem colocado o nosso querido Augusto. E aqui ele lê uma outra mensagem que é interessante também, e eu preciso colocar para vocês. Olha só isso aqui, mais uma do Augusto Nunes. Excepcional do Zé Roberto Guzzo nessa edição da Oeste. Barroso, como todos os seus colegas do STF, é um comerciante destacado da doutrina segundo a qual a democracia no Brasil começou a existir quando Moraes substituiu a Constituição pelo regimento interno do STF e por seu inquérito perpétuo contra os atos antidemocráticos. Por ter criado e salvado a nação da extrema-direita, os colegas lhe deram o pleno direito de ir mudando a lei na hora que a lei atrapalhar as operações de sua polícia de defesa das instituições. Moraes é também um dos maiores ídolos jamais vistos na imprensa brasileira em todos os tempos. Faz parte de todo o manual de redação como mandamento de obediência obrigatória, só descrever as violações objetivas da lei que são praticadas por Moraes como possíveis exageros, excesso de zelo e outras vigarices verbais, antes de dizer, também de forma compulsória, que nada disso diminui o heroísmo do ministro em sua luta para impor a democracia no Brasil. O Barroso, quem diria, se tornou discípulo do Alexandre de Moraes. Ai, meu Deus, é muita ironia, sensacional, sensacional. Mas é o que a gente vem falando, né? Ele destrói tudo que a gente acredita no Brasil, ele cria a sua própria regra. Quer dizer, aquilo que a gente falava do Nunes Marques, muitas pessoas me criticaram. Não, Fábio, o Nunes Marques não pode ir para cima do Alexandre de Moraes. O Nunes Marques, Fábio, ele não pode liberar o Twitter, não pode, ele tem que obedecer o regimento interno. Porra, é como se o regimento interno fosse mais importante que a Constituição. Se o regimento interno ele está indo de contra a Constituição diz que não pode haver a censura prévia. E o regime interno diz que você não pode extrapolar, passar por cima para a decisão de outro juiz. Porra, você está rasgando a Constituição também, meu filho. Então, claro que você não pode ou não deveria rasgar o regimento interno quando você está seguindo a Constituição, quando existe uma democracia. Mas quando a Constituição é rasgada, ele rasga a Constituição dessa forma. E aí você vem dizer que não, o Nunes Marques eles têm que respeitar o regime interno. Ah, pelo amor de Deus, que respeitar. Você não pode respeitar o que é ilegal. Não se pode. E eu dou o exemplo mais uma vez. O Cleizão estaria vivo se os juízes tivessem desrespeitado essa bosta de regra interna que não serve para nada, não é maior do que a Constituição brasileira. É isso que as pessoas têm que entender. Mas aí o Alexandre tem suas próprias regras, tem sua própria lei e ele faz o que ele quiser. Vamos ver aqui o imbecil da Globo, né? Imbecil da Globo é o que a gente mais tem. Vamos ver o idiota falando aqui. Vamos lá. O Exército Brasileiro usa a Starlink quando, na verdade, deveria investir
por exemplo, no programa Amazônia Conectada. O Exército Brasileiro não pode ficar dependendo da Starlink. Tem uma matéria da BBC que a Starlink recusou acesso à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Olha isso, cara. Olha isso. Um jornalista da Globo falando um absurdo desses. O Starlink é o que está ajudando a Ucrânia na guerra. Starlink nunca negou ajuda à Ucrânia. Ao contrário, a Ucrânia só está conseguindo sobreviver por causa da Starlink, que deu a eles a visão. Eles conseguem ver por causa dos satélites da Starlink. Eles conseguem andar, eles conseguem ver as coisas. Então, isso aqui é um absurdo no jornalista. Mas os próprios colegas ali tiveram que falar que ele estava falando merda. Vamos lá. Ou problemas técnicos, se tem uma guerra. A Sandra, foi isso, não foi, Sandra? Não, Não. é o inverso, né? Foi o inverso. Foi o inverso. Foi disponibilizou a internet. Foi exatamente isso. Foi o inverso. A Starlink... Aí você vê a outra. Foi exatamente isso, o seu rabo. Foi exatamente o inverso. O Elon Musk ajudou a Ucrânia contra a Rússia. Porque o Elon Musk tem batido de frente com ditadores, tipo Alexandre de Moraes, Maduro, Lula, Putin. É isso que ele tem feito. Para a Ucrânia, porque a Rússia estava bloqueando. E aí a Starlink foi lá e ajudou a Ucrânia. Né? Então, e no caso da Amazônia, vamos lembrar que até o presidente da Anatel disse para nós aqui que você tem algumas comunidades que, apesar do preço ser alto, mas elas compram esse serviço porque é a única forma de elas se conectar. Né? Em algumas comunidades isoladas lá, os ambientalistas, os indigenistas, eles conseguem se manter conectados e levar informações para aquela comunidade hoje só por meio da Starlink, porque é a única que está operando no Brasil. Mas a Starlink está presente. A única que está esperando no Brasil. A única. Então, a única coisa que estava ajudando esses povos, o Elon Musk com uma ação ditatorial, o Alexandre de Moraes com uma ação ditatorial tirou das pessoas. Ali é melhor ela estar presente do que ela não estar presente. Pois é, lógico, não estou discutindo isso. Mas, por exemplo... lógico, eu não estou discutindo isso. Você estava mentindo. Você estava dizendo que as Forças Armadas não deveriam usar a Starlink. Você estava dizendo que o Starlink não ajudou a Ucrânia. Você queria dizer que ia ajudar a Rússia. Você é um tremendo maluco. Ou é uma coisa proposital para enganar a trouxa, né? Enganando a população que assiste a Globo. Não fazer uma regulamentação. Aliás, a França acaba de suspender o Telegram. Né? Mais uma mentira. A França acaba de suspender o Telegram. Mentirosa! A França não suspendeu o Telegram. A França prendeu o dono do Telegram, mas nunca suspendeu o Telegram. Mas olha só, os jornalistas também mostram que ela falou um montão de bosta. Os próprios amigos, olha só. Assim como Alexandre de Moraes está suspendendo o X, a França suspendeu o Telegram. É só no caso da França é que o Telegram continua funcionando. O Pavel Durov, que é o dono do Telegram, é que foi preso quando chegou a território francês. Ele que é russo. Exatamente isso. Exatamente isso. Cara, que coisa nojenta, que bando de mentiroso, rapaz. Que bando de jornalista mentiroso, mas é a lixo, né? A Globo lixo. Continua. A França não proibiu nenhuma rede social. Isso. Ele reside nos Emirados Árabes Unidos, inclusive na própria Rússia. Ele também está sendo indiciado por causa de questões envolvendo o Telegram. Ele não vive na Rússia, ele vive nos Emirados Árabes, e quando colocou o pé em território francês, aí sim ele acabou sendo preso, mas o Telegram continua funcionando. Exatamente. Cara, que vergonha! Pessoal, que vergonha. Será se botaram no crédito ou pagaram esse aí em 2 vezes? Como é que foi? Em 2 vezes sem juros? Como é que eles fizeram isso aí? Em uma reportagem de menos, deixa eu ver quanto tempo? De 2 minutos e meio, eles conseguem inventar 2 mentiras assim cabulosas. 2!
E os próprios amigos tiveram de corrigi-los. É uma coisa assim inacreditável, mentirosos. As pessoas que têm um salário gigante para ir na Globo e falam um montão de titica, um montão de mentira para as pessoas. Inacreditável. E para a gente terminar aqui com a chave de ouro, eu vou botar esse vídeo aqui que o Gustavo do Gaia mostrou. Gustavo Gaia. Deixa eu mostrar ele aqui. Botar um pouco lá para frente. Esse aqui. Vamos falar desse rapaz aí. Vamos lá. Rodrigo Valadares, tá? Ele não é do PL, ele é um deputado federal do União Brasil, estado de Sergipe. Ele tem só, por enquanto, 154 mil seguidores. Esse cara tem que ter 1 milhão de seguidores depois dessa lapada que ele deu hoje nos jornalistas da Globo News. Tá? Bom, aqui eu discordo com o nosso querido Gustavo Gaia, né? Porque a pessoa não pode ter 1 milhão de seguidores porque ele lacrou. Não pode, tá? Não pode. A pessoa tem que ter 1 milhão de seguidores quando ele mostra um serviço sério, né? E eu não estou entrando aqui de que ele está fazendo um serviço sério ou não. Estou dizendo que, para que ele tenha muitos seguidores, não é por causa de uma lacração que ele deva ter, tá? Não é porque ele respondeu o jornalista da Globo que tem que ter 1 milhão de seguidores. Para que haja seguidores, ele precisa fazer coisas que realmente venham representar a população e não simplesmente uma lacração, tá? Vamos lá. 100% nosso. E por que ele é importante nesse momento? Tá? Aqui a esposa dele, candidata a vereadora lá na cidade dele. Se olhando para ele assim, você pensa, você nem dá nada, não, porque assim, ele é todo arrumadinho, engomadinho, cabelo penteado de gel. Rapaz, esse cara aqui deu um show ontem durante uma entrevista que eu tô muito mais fã dele agora. É o tanto que o cara é arrumadinho, bonitinho, fofinho, né? Mas vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Peraí. Ele é o relator do PL da anistia. O nosso projeto de lei que basicamente vai libertar os presos políticos e está ganhando cada vez mais corpo dentro do Congresso. Afinal de contas, é insustentável essas condenações absurdas que o Alexandre de Moraes está dando em pessoas de 70, 60 anos. São presos políticos. Ele é o relator, talvez, do PL mais importante, mais apreciado, mais caro para nós agora. E aí, o que aconteceu é que a Rede Globo chamou ele para dar uma entrevista e eles achavam que ia dar uma encurralada no cara. Meu amigo, que lapada. Assiste isso aqui e fala assim, não, uma coisa maravilhosa. Falando bastante em pacificação. Então pacifica o meu coração que eu tô com medo de ir à igreja. Olha o nível dessa desgrama desse jornalista. Pacifica meu coração que eu tô com medo de ir na igreja. Ah, tomar banho na soda, né? O senhor já viu velhinha de Bíblia na mão tentar explodir caminhão, descer de rapel e atirar pedra em policial que está no cavalo? Olha, João. E esse imbecil, e ele já viu isso? Ele já viu alguma velhinha com Bíblia na mão fazendo essas coisas que esse jornalista de merda está falando? O que eu vi foram senhoras que foram presas, que tinham problemas até na mão, não podia mexer uma mão, senhoras que não podiam não caminhar direito, isso que eu vi. Mas a resposta foi sensacional. Vamos lá. Ir para a igreja não, se quiser você pode ir comigo, nós vamos juntos, eu congrego aqui em Brasília, inclusive, você é o meu convidado. Mas veja, você não pode pegar fatos, a exceção você não pode utilizar, a exceção como regra. Nós temos mais de 2.600 pessoas que foram presas naquele dia. As 2.600 estavam colocando bombas? Não. As 2.600 pessoas estavam fazendo atos extremos? Não. O que nós defendemos é que, no nosso direito, ele exige a individualização da conduta. Infelizmente, nos inquéritos, nos processos, nas condenações, não está havendo individualização da conduta. Eu vi processos que era o processo inteiro, com um nome, e na condenação veio o nome de outra pessoa. Eu vi 2 ou 3 processos, condenações idênticas. Isso é direito. Esse é o Estado democrático de direito que hoje persegue os bolsonaristas. E parte e acha bom. E se amanhã perseguir a imprensa livre? Eu não desejo isso. E se amanhã perseguir a esquerda, que hoje são nossos adversários? Eu não desejo isso. Eu não desejo que a lei, a Constituição, seja um instrumento persecutório do inimigo. Eu não desejo o que aconteceu na Alemanha nazista ou na União Soviética, do direito penal do inimigo. Nós não podemos permitir isso. E vocês, como jornalistas competentes, não podem permitir que o nosso país se torne o país do direito penal do inimigo. Nós devemos viver sobre a Carta de 88, que garante um Estado democrático de direito. Agora, essa aí foi boa, né? A única coisa que ele falou que são jornalistas competentes. Claro que ele teve que ser educado com eles, né? Mas são incompetentes, né? Nós já vimos o outro vídeo deles, a incompetência deles, né? Vamos lá. Isso, vamos pegar a próxima. Essa daqui, para mim, foi a melhor. Esse cara é repugnante, esse cidadão aqui.
Agora, dá uma olhada no Valadares também descendo o cacete nesse aqui, ó. Então, não ocorreram de forma aleatória. Eles são uma peça importante de um movimento golpista. A questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Agora, você vai ver que os jornalistas começam a ficar revoltados e tentam recortar ele. Ele não para. Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público. Por favor. Eles tentando cortar o cara. Estão vendo que estão levando uma... Nossa Senhora. Cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro, o presidente era Lula? Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Que lapada, que lapada, cara. Que burdoada. A verdade foi essa, né? E foi sensacional. Então, sim, esse deputado merece o nosso respeito, não pela lacração, mas pelo trabalho que ele está fazendo, ser o relator de uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a anistia. Mostrar para o mundo que não houve tentativa de golpe, isso aí é tudo filme de Hollywood, entendeu? É tudo uma coisa inventada na cabeça do ditador. Mais ou menos isso. Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã não, né? Te vejo no próximo vídeo. Vou ver se eu faço outro vídeo agora, mas se eu não fizer os outro vídeo agora, às 15 horas, nós temos a nossa live todos os dias no canal Fábio Tom. E se você gostou do conteúdo de hoje, você acha que o conteúdo foi bom, aqui, pessoal, você pode dar um valeu. R$2, R$5, R$10, R$100, o que você puder fazer para ajudar a gente, aqui tem um botãozinho, aperta o valeu e nós vamos agradecer a você, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.